nosso podcast. Hoje nós temos uma história cheia de reviravoltas, de intensidade e eu diria também de muita inspiração. É daquelas que começam um pouco mais pesada, com desafios que que testam todos os limites da pessoa, mas se transformam em algo incrivelmente especial. A nossa conversa de hoje é sobre resiliência, sobre superação e também sobre propósito. Eu te convido a ficar com a gente até o final aqui, porque essa jornada tenho certeza que vai surpreender e vai emocionar. Também, como eu disse, vai inspirar. Prepare-se para conhecer a trajetória de Agleilson Rodrigues Machado. Tudo bem, Agleilson? Tudo bem, Luiz. Um verdadeiro exemplo de que é possível sair da lama e alcançar o céu, não é mesmo? Com certeza. Que bela história, hein? Então, você aí, não perca nenhum segundo dessa história transformadora. Vamos começar? Bora pra cima. Você é um mineiro. Sou mineiro. E você... como que foi sua infância em Minas? Bem, eu nasci em Minas Gerais, numa roça. Nós nascíamos ali... Eita, já nos conectamos, que eu sou da roça também. Nós Nós é da roça. Nós é da roça, já vamos tirar a conjugação ali do verbo. Meu Deus, vamos brincar aqui vamos pouquinho, brincar. Né? Exatamente. Então, eu nasci em Minas Gerais, ali numa cidade muito pequena, no meio de um vilarejo. E ali era uma infância muito boa, porque eu tinha acesso a tudo. O que é tudo? É nada. Como isso? Um pouco complexo. Porque eu não conhecia televisão, eu não conhecia o mundo, não conhecia nada. Então, tudo que nós tínhamos era um carrinho para brincar, terra, tão rio. Simples, né? A simplicidade. Contudo, tinha uma grande dificuldade, que era a miséria. Essa miséria, ela não vinha maquiada. Então, nós tínhamos ali uma grande dificuldade de ter até o próprio alimento, muita escassez, e tinha um agravante, que havia muita violência da parte do meu pai devido ao problema do alcoolismo. Então, a infância foi muito alegre com os amigos, mas muito triste dentro de casa com essa situação. O alcoolismo vivido ao extremo. Nossa, isso deve ser uma coisa bem terrível, né? E você falando ali de morar na roça, né, Agleilson? A gente que nasce na roça, assim, eu fico pensando assim, né? Como que a família de agricultores, como sofrem? Porque é muito difícil. Você vê dinheiro uma vez por ano na colheita. E se não tem colheita, exatamente, você não tem dinheiro. Então, é uma situação que já propicia uma pessoa se entrar no alcoolismo, entrar em qualquer... Né? A gente não está justificando, mas já entendendo o processo, que é mais ou menos por aí, não é? Sim, a limitação dos acessos, né? Então, o próprio lazer... falta de esperança, a falta de... Né? A dureza do dia a dia, né? Então, para enfrentar o sol ali, muitas vezes... esse o motivo que leva a pessoa a entrar ali, porque todos precisam de um refúgio, né? Todos precisam de um refúgio. E o álcool, a droga, ela é um escape perfeito para você. Basta um trago na bebida que ela te leva ao mundo que você deseja. Muitas vezes é o sequestro da subjetividade sua. Que é você se perder. E ali dentro da labuta do trabalho, muitas pessoas se perdem. Se você vê o nível de alcoolismo em pequenas cidades, muitas vezes ele é elevadíssimo devido à questão relacionada ao trabalho duro e a pessoa buscar um refúgio, um alento dentro de algumas coisas que não trazem futuramente algo bom para elas. E foi essa miséria que motivou sua família a deixar Minas e vir para São Paulo? Exatamente, exatamente. Nós vivíamos ali com grande dificuldade, não tínhamos uma esperança, e nós queríamos, de repente, só ter o franguinho na panela. Tem uma música que diz isso. Verdade, e nós queríamos... sertaneja, né? Exatamente. Nós queríamos só o franguinho na panela e mesmo produzindo, com tanta escassez, em 1994, que é o ano que nós viemos para São Paulo, nós viemos para cá em busca de uma oportunidade. Como várias pessoas migraram do Nordeste nessa época, na década de 90, nós viemos para cá em busca de algo melhor. Bom, você mencionou o alcoolismo e também a questão da violência doméstica, né? Como é que essas situações, olhando para trás, assim, como é que você vê o impacto que ela teve na sua infância? Então, ela impacta não só na infância, mas no que você carrega durante a vida. Porque, por exemplo, eu vim para São Paulo com 11 anos.
Aos 11 anos eu saí de Minas Gerais. Então eu me lembro que em Minas Gerais, uma certa vez, eu recebi do meu irmão um pacote de semente de alface. E eu plantei aquilo e nós fizemos um acordo. Eu plantaria, ele só me deu a semente. Eu plantaria, regraria, regava, cuidava e o que desse nós íamos partilhar o lucro. Oh, já estava empreendendo. Empreendendo aí. Exatamente. E aí eu fiz aquilo. E a violência era tão desproporcional que o meu pai chegou e perguntou: você molhou a sua horta? Eu falei: molhei. Ele falou: você não molhou. E eu tinha molhado. A horta não era dele, eu tinha molhado, era minha, era um compromisso meu, foi o suficiente para ele me bater. E me espancar, na verdade. Então, aquilo você não entendia o porquê que você sofria aquilo. Outro exemplo, fui pescar no rio, porque a gente tinha de buscar, a gente era o caçador. Fui pescar no rio, ele falou que eu tinha ido tomar banho no rio. Aí, eu falei: não, eu fui pescar. Trouxe até o peixe. Não, você foi tomar banho no rio. E era verdade, eu tinha ido pescar. Volto para casa, ele pega e me lança dentro do rio. E fala: vai aprender a nadar. E eu não sabia nadar. Aí eu quase me afogo. Não sei nem como sair dali. Não sei nadar até hoje, bem. Aí piorou, né? Então, são coisas que não é você apanhar para uma correção. Né? Então, são coisas que você não entende. E até hoje, com 42 anos, você vai falar: o que eu entendo, eu não entendo. É ilógico. Né? Você chegar e o seu pai falar assim: ó, tá vendo esta madeira aqui, dessa grossura? Essa eu quero ver você quebrar no lombo. Meu Deus. Como se eu estivesse preparando a minha musculatura para quebrar uma madeira que ele vai quebrar nas minhas costas de porrada. Uma surra, né? Exatamente. Aí outra vez ele chegava com cipó. Aí pegava o cipó e falava: agora esse não quebra, porque esse enverga. Então eu vou descascar que nem feijão em você. Né? E aí, outras vezes ele pegava um bambu ou taquara, que é uma espécie de bambu. E ele falava: agora é esse. Então, cada vez era uma. E essa taquara, esse bambu, quando você apanha com isso, você se corta muito. Então, eu via... Ele não quebra, né? Ele não quebra e ele vai, como é que é? Cortando umas lascas, assim, Exatamente. né? E vai machucando a pele, provavelmente. Exatamente. E vai te fazendo cortes no seu corpo, e aquilo fazia... E eu olhava aquela ferida e não entendia. Então, uma delas na perna, por exemplo, eu fui cutucando ali, mexendo, para que eu lembrasse disso, porque eu sabia que era muita dor. Então, sarava e voltava a dor. E eu fiquei mexendo nela mesmo, porque era o jeito de eu falar na dor. E isso me leva a pensar, por exemplo, sobre os jovens que se mutilam hoje. Porque eu não me mutilava, eu era mutilado. Sim. Contudo, aquela ferida eu não queria que ela fechasse. Porque eu estava sendo espancado, precisava de socorro e não tinha de onde vir esse socorro. Nossa, que experiência difícil, né? Difícil, mas a gente... É parte da jornada, né? Exatamente. É parte da jornada, né? E começar a empreender tão cedo? Eu sei que isso é algo muito marcante, essa história da alface é muito bonitinha. Sim. Que você contou aqui agora. Mas o que você aprendeu vendendo doces e também ajudando, né? Até como ali assistente de pedreiro ali, ajudando as pessoas ali na infância. Qual foi o seu aprendizado? Isso, aí em 1994 nós viemos para São Paulo. Chegou aqui, aí as coisas se complicaram. Por quê? Ali eu tinha a violência, tinha o alcoolismo, mas todo mundo era igual, todo mundo era pobre. Era o comunismo, ali tava todo mundo em comum. Todo mundo ali igual. Nas terrinhas ali, plantando e colhendo o que dava. Comunismo nesse sentido, todo mundo comum. Sim. Tá? Então todo mundo tava todo mundo tinha escassez. Quando eu chego para São Paulo já é um mundo diferente. Uma curva muito grande. Uns têm, outros não têm. Então, dentro desse contexto, eu já vi que lá eu ia descalço para a escola. Aqui, quando eu ia com chinelo, eu já era zoado, né? Já não estava dentro do contexto ali, já não estava né? dentro da tribo. Então, o que eu vi? Preciso de um chinelo. Não temos condição. Lá a gente também não tinha, mas éramos todos iguais. Preciso de um tênis aqui para ir para a escola. Não tinha. Então, você esperava ganhar para você ir. Eu falei, eu preciso dar um jeito nisso. Então, eu arrumei ali, na época, R$2,50, comprei um pacote de doce, vendi e fiz R$5. Com quantos anos? Com 11 anos. 11 anos. Comprei um pacote de doce de R$2,50, coloquei 100% de margem, lucro, não pagava imposto, não fazia nada. Coisa boa. Bons tempos, não pagava imposto. Bons tempos. E aí de R$2,50 fiz 5.
desses 5 eu reinvesti, fiz 10. Aí desses 10 fui fazendo, e aí eu fui colocando, daqui a pouco fui só reinvestindo. Certo dia eu já tinha uma quantidade de dinheiro em caixa. E aí eu falei pro meu irmão, ó, eu tenho R$ 170 aqui, eu sei que você tem folha de cheque. Então me dá a folha de cheque, eu vou guardar esse dinheiro, e aí eu vou vender a mercadoria. Quando vencer daqui 30 dias, eu tenho o meu dinheiro que eu gerei através do meu próprio estoque para te pagar. Você confia? Se não der certo, o dinheiro já está guardado aqui. Aí ele confiou. Aí eu fiz a minha primeira jogada. Eu comprei a prazo, paguei com a minha própria rotatividade da mercadoria e consegui ter esse dinheiro. E ao final do mês, paguei o cheque dele, tinha dinheiro para comprar nova mercadoria na mesma proporção e os 170 ficou de lucro. Foi a minha primeira bicicleta. Aí eu comprei minha primeira bicicleta. Peguei a engrenagem, aí eu consegui ter acesso a algumas coisas. Comecei a comprar o meu videogame, minha roupa, comecei a poder cortar o cabelo, coisas simples. Comer um hot dog. Você estava falando aí dessa parte de uniforme, né? E é uma coisa que eu sempre questiono, porque a gente que estuda escola pública, eu falo assim, eu sempre questionei assim, por que quem estuda escola pública, que já depende da escola, depende muitas vezes até do uniforme, e principalmente dos livros, e só chega no mês de abril. E aí, quem depende só disso, que eu acredito que você era um desses, eu também era uma dessas, que só dependia dos livros da escola, você ficava do começo do ano até abril sem ter livro. Sim. Sem ter livro. Em lugares onde dão uniforme, você não tem uniforme, não tem nada, né? Então, fica esperando. E nessa época não se dava uniforme. Nessa época era não, só o livro, né? Era só o livro. E era só em abril. Chegava em abril, abril começou ali o ano, e aí chegava o material, mas o uniforme teria de comprar. Então, era, vamos dizer, R$ 10 na época uma camisa, e às vezes você não tinha R$ 10 para você ir com a camisa. E aí, depois de um certo tempo, aí começou a ter essa doação. Mas na época, muitas vezes se exigia a entrada com o uniforme, mas não era cedido. E o problema é que quando você comprava uma camisa. Aí o frio, você vai de camisa. Aí então você sempre tá fora do jogo. Entendeu? Você sempre o ano inteiro com aquela camisa, A pobreza é uma desgraça. Presta não, viu? Não? Presta não. Pobreza é uma desgraça. Quem inventou foi o diabo. Exatamente. Exatamente esse cara aí, ó. Bom, você teve uma virada de chave muito especial quando você ajudou um caminhoneiro com um guia de ruas. É uma história bem legal. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, porque foi ali que teve um momento ali que mudou a sua percepção sobre o poder do conhecimento. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeitamente. Por quê? Eu já estava empreendendo, já estava fazendo o meu primeiro dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar também com a questão braçal. Ajudante de pedreiro, comecei a descarregar caminhão para poder ganhar o meu dinheiro, sempre serviço pesado. E nesse determinado momento do caminhão, eu estava trabalhando em uma cocheira de cavalo. Lá eu fazia serviços extremamente pesados, mas tinha um que era ruim demais, que era limpar. Minha cunhada fala que é pra falar cocô, mas eu falo bosta. Bosta de cavalo, que quem limpou fui eu. Então eu sei o que é. É bosta. Você que tava lá? Eu que tava lá, porque cocô é quando meu filho faz cocô. Ali era bosta, porque sumbia um negócio branco assim, naquela fumaça, e eu falava, meu Deus, eu preciso sair daqui. Só que era só serviço um pior do que o outro. Ou era a marreta, ou era carregar caminhão. E aí, esse dia, o dono dessa cocheira tinha um caminhão. E aí ele buscava produtos lá em Sorocaba, numa empresa de limpeza. E aí ele falou, o ajudante não veio, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu posso ajudar. Ele falou, mas não precisa, eu preciso de alguém que saiba ler o guia, porque tinha o guia. Aí eu falei, não, eu sei ler. Ele falou, tu sabe ler o quê, moleque? Nem corte cabelo tu tem, você não sabe nem falar. Tu sabe ler o quê? Eu falei, eu sei daqui. Ó, H3, tal, rua tal. Esse bicho sabe mesmo. Vai lá com ele. Aí aquele dia, por causa da leitura, eu saí da limpeza da bosta, entrei dentro do caminhão, trabalhei sentado até Sorocaba, cheguei lá, fiquei o dia inteiro no cheiroso da perfumaria de criação de desinfetante, sabão. Eu olhei e falei, o que me trouxe aqui? Eu falei, foi a leitura. Foi a leitura que me trouxe aqui, porque se eu não soubesse ler, eu não tinha vindo aqui.
Aí eu falei, tá bom. Peguei. Falei, a partir daqui eu vou estudar, porque eu tenho duas opções, a marreta ou a caneta. E não demorou muito para eu escolher. Eu escolhi a caneta. Então, através dessa história, a minha vida mudou. Através dali, eu fiquei um tempo nessa empresa, depois eu fiz uma conexão e arrumei o meu primeiro serviço de office boy. De office boy, em 3 meses eu estava trabalhando dentro do administrativo. Depois de 3 meses, eu estava dentro do departamento pessoal. 6 meses eu estava dentro do departamento pessoal. E aí a gestora chegou e falou assim, ó, você tem um potencial totalmente diferente. Você vai daqui a 1 ano assumir o RH dessa empresa. Ela apostou em mim. E eu vou fazer tudo que eu puder, vou te ensinar tudo que eu puder. Ela era chata pra caramba, mas ensinava. Ela falou, vou ensinar tudo. Em 1 ano, ela me ensinou tudo sobre o RH. E aos 18 anos, eu estava com 2 problemas. Um bom e outro ruim. Eu já estava tomando álcool puro, devido ao alcoolismo, só que eu estava gerenciando uma empresa com 400 funcionários. Eu era o gestor do RH com 18 anos de uma empresa com 400 funcionários. Empreguei muitos amigos ali, competentes, trouxe pelas competências, tanto que o Éder, a quem eu deixo um abraço, ele está lá desde 2001, ou seja, 24 anos, gerenciando essa empresa. Que legal. E outros amigos fizeram carreiras em outras empresas, o Daniel, o Rodrigo, o Dr. Rodrigo se tornou advogado, mediante essa conexão que foi feita. Então, uma leitura, um guia, mudou não só a minha vida, como a vida dessas pessoas e de muitas outras. Que legal, Aglios, que história linda. É muito bonita, né? A gente vendo as etapas, né? E o crescimento, né? Então aí você estava com 18 anos, você Aqui falou, eu estava né? com 18 anos. Mas você também citou aqui agora que você começou a beber e assim como seu pai, né? Repetindo a mesma coisa, o vício, começa a entrar numa situação complicada também, né? E o que você acha que te levou a esse caminho? Como é que foi esse período? Então, hoje eu analisando, fica claro para mim. No processo a gente não vê. Então, por isso que a gente tem de olhar o exemplo do outro. Porque através do exemplo do outro, nós podemos extrair algo que nos ajude a melhorar. É melhor aprender com o erro do outro do que aprender com o nosso erro. E o que ocorreu? Eu, vindo de uma cidade onde eu não tinha nada, mas todos não tinham nada. Então, para mim, tudo era normal. Quando eu apanhava, tal, mas aquilo eu ia resolver. Como eu ia resolver? Quando eu fizesse 18 anos, eu saía de casa. A ideia era sair com 18, mas eu já tinha meu projeto de vida. Então ali eu apanhava, fazia tudo, mas eu falei, daqui a pouco eu resolvo. Então é só aguentar mais um pouco. Criança também, né? Logo tá brincando, já esquece, né? E vai embora. Então, eu falei, não, vou continuar apanhando aqui e tal. É o que eu só coloco um detalhe. Apanhar não, ser espancado, porque apanhar é uma coisa. Todo mundo apanhava. Todo mundo apanhava, né? Ser espancado não. Então eu vou aguentar mais um pouco de espancamento, daqui a pouco eu saio dessa vida. Vou conseguir sair. Só que o problema, quando eu venho para São Paulo, eu começo a andar, ir para a escola, eu vejo que existe um outro ritmo, chamado floresta de asfalto. Então aqui você entra numa periferia, todo mundo é maloqueiro, fuma maconha, aí você não... O que vai te conectar com aquilo? Só merda. Perdão da expressão. Nada de bom. Então, todo mundo começa a olhar você diferente. O cara tem um tênis, você não tem. O cara tem uma roupa, você não tem. Você não tem corte de cabelo, você não tem nada. Você... É um bicho. É cru. É um bicho na floresta de asfalto. Então, o bicho, quando tava na selva, tava bom. Tava legal. Quando tiraram o bicho e colocaram na cidade de asfalto, aí ele se perdeu. E aí começou cobrança, eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia falar. Você vai subindo aquilo, você vai aguentando. Vai gerando força, vai criando resiliência. Só que aos 15 anos ali mais ou menos, você quer o quê? Arrumar uma namorada, você quer se conectar, você quer ser aceito. Aí um dos modos, cara, um cigarro já me conectava com pessoa que fumava. Exatamente. Eu conectei com o cigarro. A outra, a bebida. Opa, na hora que eu experimentei o primeiro gole de bebida, eu cheguei em casa já bêbado e falei pro meu pai, eu entendo por que você bebe. Cara, isso é muito bom, resolve os problemas. Quais eram os meus problemas? Os meus problemas eram o que hoje é chamado de bullying, que na verdade era o espancamento etapa 2. E ali eu não me conectava com nada. Um detalhe importante, o que me ajudou
a superar e me conectar com algumas pessoas. O esporte. Eu era um ótimo goleiro, então Olha. eu acabava sendo aceito em determinadas tribos pelo futebol que eu apresentava. Mas era só ali. Então acabou o futebol, voltava à realidade. Então o que me levou a beber? O que me levou a beber foi não saber a história que eu estava vivendo, não tinha uma tribo, não tinha nada, não tinha um ambiente e tudo era contra. Então, na hora que eu precisava me esconder de mim mesmo, o álcool resolvia tudo. Ele era o meu ponto firme. Então, eu bebia e esquecia. Eu esquecia que eu era pobre, eu ficava rico. Olha só. Entendeu? Então, bebia, o cara chegava, por exemplo, eu comprava um Ganhava copo... coragem, né? Na hora, quase que eu bato aqui na mesa. E rápido, você é empreendedor com raciocínio rápido. Uma dose, porque eu já começava quente. Então, o que acontece? Eu bebia uma dose de bebida, e aí daqui 5 minutos eu já esquecia que eu não tinha comida em casa, que eu não tinha roupa pra vestir, e pronto. E o cara falava, pô, você viu? Eu vou comprar um tênis, sei lá, um Riff na época, que custava na época 240. Eu falava, vou comprar 5. Amigo, eu comprei uma chuteira de cravo. Eu falei, ele tira, solta? Não. Eu falei, a minha solta. A minha solta. Ah, o cara, eu vou comprar um helicópterozinho que gira. Eu falei, o meu roda, irmão. O meu voa. O meu é controle remoto. Mas você comprou onde? Eu fiz. Então, o álcool me levava a gerar essas histórias. Sim, olha que então, loucura. eu me submergia dentro da minha mentalidade fantasiosa, para pertencer. Então, o que leva a pessoa a beber? O pertencimento. Ela quer pertencer. Olha que loucura. Aí ela quer pertencer, depois ela se perde e não pertence mais a ela. Não pertence nem a si mesma, né? Exatamente. Que loucura, né? Exatamente. Vocês eram em quantos irmãos, Agleilson? Nós éramos em 8 irmãos vivos. 8 irmãos? Era que nem coelho. Que nem coelho. Que nem coelho. Rapaz. Se irmão fosse dinheiro, nós tava rico. Mas é a maior riqueza que tem são os irmãos. Diz que são os filhos, né? Exatamente. Então, nós éramos 8 irmãos. Só que o que ocorre? Todos com a submissão, né, a pai e mãe, por um lado bom, mas não conseguia criar na minha mãe o poder dela reagir a tudo que vinha ocorrendo. Só para você vir concomitantemente, para a gente pontuar, quando a gente fala de violência, vou contextualizar de violência doméstica, eu falei sobre ser jogado no rio, eu falei sobre eu ser espancado com madeira, com vários instrumentos, mas o meu pai, por exemplo, deixava o olho da minha mãe roxo. Meu pai, ele apagava a bituca de cigarro na boca da minha mãe. Meu Deus! Então, esse é o ambiente que se vive. Então, eram coisas inenarráveis aqui. Então, a gente vivia dentro desse contexto e queria só o fôlego para poder sair daquela situação. A pobreza a gente já sabia, mas a violência a gente nunca se acostumou. Então, é uma família grande, mas que a gente tentava de toda forma tirar minha mãe daquela situação, porque a gente preocupava com ela e não com a gente. E também e um filho na barriga todo ano, né? Tudo Aí você não consegue fazer nada também, tadinha. Então, ela sorteava o nome. Fica fragilizado, né? Fica sensível. Você E tem que cuidar da psicológica. criança. Né? Como é que vai sair de um contexto desse com 8 crianças, né? E psicologicamente, você aceita a situação. Né? Que é uma dos grandes problemas da violência doméstica, né? Eu, dia desse, estava entrevistando uma moça que ela está fazendo um movimento global, Agleilson, muito bacana, sobre a violência doméstica. E ela trouxe um dado que ela falou assim, Lúcia, as pessoas, elas deixam de ouvir, elas deixam de viver ali, elas estão ali, mas elas não estão. Então, tipo assim, pode bater, pode fazer, elas não têm reação, elas ficam anuladas. As pessoas que sofrem a violência. Ela estava colocando esse contexto, que é muito triste, né? Que você está trazendo aqui agora é exatamente o retrato que ela citou. Eu faço uma analogia. Vou fazer uma analogia. Assim como minha mãe, ela não conseguia sair daquilo, eu também não consegui sair do alcoolismo. Sim. E não era uma opção eu ficar lá. Eu comecei por uma fuga. Sim. Fiquei ali um determinado tempo. A hora que eu falei, eu quero sair, a força não estava dentro de mim. Bom, e aí com vício a gente sabe que a coisa piora, né? E aí vem uma outra parte da sua história que eu queria que você contasse,
Eu sei que é uma coisa meio dolorosa a gente tocar nesse ponto, mas, né, já que a gente está aqui, a gente está conhecendo a sua história. Vamos contar ela toda, né? Vamos contar ela toda, né? A vida como ela é, né? A vida como ela é. Teve um acontecimento envolvendo seu pai e envolvendo também a sua irmã, né? Que teve uma violência aí extra, né? Que foi um divisor de águas. Eu queria saber como é que foi essa situação, como que você enfrentou isso, porque, meu Deus, É difícil. é difícil até perguntar. Então, essa contextualização, como eu falei, nós vínhamos ali de uma constante violência, de todos os modos, mental, física e todos os jeitos. E aí, o alcoolismo do meu pai levava eles a fazer atrocidades. Uma delas, por exemplo, espeto de churrasco, ele espetou na coxa do meu irmão. Ele espetou um espeto de churrasco. De de entrar churrasco, na coxa mesmo? De entrar na coxa, de espetar, não é? Na minha perna foi um garfo com uns 10 coisa anos. leve. Coisa leve. Com ele foi um espeto. Então, era uma violência de nível de morte mesmo. Ia acabar em morte. Então, o que ocorreu? Determinado ponto, minha mãe, com tanta dificuldade, sofrendo a violência psíquica, ela veio sofrendo tudo aquilo que eu não conseguia mais reagir. E aí, meu pai, nós temos uma irmã que é deficiente, a mais nova, chama-se Rosimar. E aí, ela foi abusada sexualmente por ele. E aí, ela foi abusada sexualmente por ele e minha mãe não conseguia gritar, pedir socorro. Um determinado dia, eu estava ali conversando com ela e eu reparei que a minha irmã estava numa situação vulnerável. Eu comecei a conversar com ela e ela soltou, né? Ela gritou, pediu socorro e falou: seu pai estupra a sua irmã. Sua mãe falou pra você. Isso. Ela gritou, né? Tadinho. Pediu um socorro. E nisso, eu fui ali, já agarrei o meu pai e fui questionar o que estava ocorrendo. E eu já estava ele embriagado, pega uma faca, tenta me matar com essa faca. E aí a gente começa a travar uma briga ali. Dentro disso, eu repito várias vezes a palavra que ele tinha feito, né? Que tinha estuprado a minha irmã. Tava, né? Ensandecido, exatamente. Nisso, várias pessoas ouvem que o fato ocorrido. E aí, esse tipo de crime, né? Ele não tem perdão nem dentro da cadeia. Esse tipo de crime, nem dentro da cadeia o pessoal perdoa. Aí eu briguei com ele ali, travei uma briga e tentei ligar pro meu irmão, né? Vi que ele estava ali dominado e dentro disso, várias pessoas ali, vendo aquela situação, não aceitou e reagiram à ação dele. Uma ação, uma reação. Essa reação foi culminada em grandes agressões que futuramente, ali dentro de alguns dias, gerou o falecimento dele por traumatismo craniano. Então, ali eu vi o que o álcool estava fazendo. Então, essa foi um gap. E você estava com quantos anos aí? Eu não tenho muita boa memória porque eu fiz questão de não buscar esse backup. Então, eu não lembro, mas acredito que foi uns 25 anos, mais ou menos. Nossa, já te fazia muitos anos, então. Então, se eu fizer memória aqui para buscar lá na mente, acabo conseguindo, mas eu não fiz questão de apagar essas datas. Nossa, não, com certeza. Então, mais ou menos uns 25 anos. Dentro disso, o que ocorreu? Eu que já estava com meu problema de alcoolismo agravado, já estava perdendo emprego, já estava perdendo carro, já estava sendo agredido e agredindo pessoas constantemente, sendo agredido por álcool e agredindo também. Sim. Então, eu fiz o quê? A minha mente, ela justificou através da ação do meu pai e que eu havia descoberto que a partir dali eu poderia continuar bebendo. E aí eu me afundei ainda mais. Também, né? Como enfrentar tudo isso, né? Exatamente. E aí eu continuei. Eu continuei me afundando. Então eu falei, agora qualquer pessoa que falasse pra mim, você pode sair dessa situação do alcoolismo, que já era gravíssimo, eu falava, você não viveu o que eu vivi. Então eu tinha... Aí justificava também, né? Exatamente. Então eu usei no momento pra isso. Por quê? Porque eu queria me afogar. É tanta dor, né? É tanta dor que você não sabe lidar. É. E
não está acostumado, né? Hoje a gente vive numa geração diferente que busca um auxílio psiquiatra, Qualquer coisa psicológico. você tem um psicólogo disponível, mais fácil, com mais fácil acesso, né? A geração X, ela vê o psiquiatra como uma pessoa que cuida de doido e não que cuida da pessoa que tá boa. Exatamente. Para você entrar num local para fazer uma terapia Exatamente. E aí custoso, né? Exatamente. Então foi dentro desse contexto que aí eu fui só me afundando. Aí eu não via, como diz, eu só via o poço só cavando mesmo para cada vez. Eu falei, agora vamos esperar morrer. Mesmo? E aí, quando que aconteceu a virada disso? Então, eu sempre tive muita fé. É mesmo? No meio de toda essa doideira, você ainda conseguia manter a sua fé? Eu tenho algo que eu carrego comigo, como todos, mas eu consigo sentir isso, que é o próprio Deus. Então, a minha fé ela nunca foi abalada. Eu nunca dependi do que o pastor, o padre fala. Sim. Lógico que eles falam, ensinam a palavra. E é bom aprender, né? Elas absorvem. Mas eu sempre procurei, né, Deus. Sempre procurei conhecer. Lógico, eu ia na igreja, na missa, numa congregação, no culto, mas eu sinto e sentia sempre a presença de Deus em mim. Como eu sei que você sente em você, cada um sente em si. Então, eu sabia que assim, se eu, como diz a palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É um comando. É um comando. É mesmo? A palavra em Jeremias 11:29, ela fala, buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o vosso coração. É uma condição que se nós buscarmos, nós encontraremos. Em outra passagem, Deus nos diz, na palavra, eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, com base nesses trechos e em alguns outros, eu falei, cara, só me basta uma coisa, eu buscar. Se eu buscar, eu vou encontrar. E aí eu comecei a perseguir esse Deus. Olha, que legal. Comecei a perseguir ele. Comecei a falar, Senhor, eu não quero morrer, porque os meus irmãos, por exemplo, eles iam na minha casa, eu estava morando num quartinho onde chovia mais dentro do que fora. Eu já estava largado na bebida, só para você ter noção. Era um quarto menor do que o espaço que nós estamos, e dentro chovia mais dentro do que fora. E ali já eu andava mijado, cagado, era carregado em carrinho de mão. Com toda a capacidade que você estava tendo, né? A ascensão e tudo, né? Exatamente. Capacidade intelectual ela não é capaz de enfrentar o vício. Capacidade intelectual não inventa vício. É verdade. Esse ponto. Capacidade intelectual não é capaz de enfrentar vício. Não tem como. Você pode ser homem... Eu hoje, vou só fazer um... Claro, por favor. Hoje, eu faço evangelização na Cracolândia. Você acha que eu só encontro pessoas lá sem expertise? Eu encontro pessoas lá que falam 5 línguas. Empresários que já deram emprego para 200 pessoas. Não é eloquência ou intelecto que te livra do vício. Se você entrou no vício, ele vai te dominar. Você só vai sair dele se você decidir e buscar a força que tem dentro de você e que normalmente ela é demonstrada através de Deus. Então, meu intelecto, a minha faculdade, nada mudava. Então, eu vivia ali dentro de um quadrado, onde chovia mais dentro do que fora e não tinha a menor esperança, como eu falei, Sim. de sair e falar, não, eu vou sair disso. Eu falava, eu vou morrer. Mas, ao passo também que eu fazia uma coisa. Eu ligava, sempre tive o meu som, ligava o meu som e colocava o louvor. E a hora que eu estava já ali, que eu não aguentava mais, eu buscava e clamava. Eu falava, Senhor, agora só é isso. Eu não quero morrer nisso aqui. Agora eu estou aqui, não tô me tremendo, estou morrendo aqui com a cachaça, mas eu quero sair daqui. Me ajuda. Me ajuda. Então, para você ter noção, eu não conseguia trabalhar. Eu começava sexta-feira, ia sábado, aí no domingo acordava, não aguento, que estava tremendo, vou tomar mais uma para parar. Aí parava, continuava, voltava para casa todo ralado, voltava todo mijado, aí dormia, aí acordava e ia beber de novo. Aí segunda-feira acordava que não conseguia nem comer, aí começava a comer na quarta-feira.
Na quarta-feira eu voltava a trabalhar. Aí eu parei de trabalhar para emprego. Eu fazia alguma coisa, mas, por exemplo, eu não conseguia me manter em emprego mais. E ninguém quer um funcionário que aparece só de quarta a sexta, né? Sabe qual era o bom? Sabe qual era o bom? Aí que eu chegava... Sabe por que ainda muita gente... Ai, sabe que ainda deu certo? Porque eu chegava na quarta, fazia quarta, quinta e sexta, o que o nego não fazia na semana inteira. Porque eu era focado. Você ainda entregava muito ainda. Eu era focado. Então eu falava, cara, eu tô aqui, resolvi o problema agora eu vou chegar e vou resolver. Então resolvia tudo aquilo ali e depois eu chegava e entregava algo pro cara. E eu sempre, aí fui tendo boas persuasões ali, fui resolvendo problemas e não mais trabalhando. Eu comecei a entrar na mente do empresário, que eu lembro, é um empresário que me deu uma grande oportunidade. E aí eu falei, cara, faz o seguinte, você quer eu aqui segunda, terça, quarta, mas esses caras, eles resolvem. Então eu usava o problema que eu tinha para falar, cara, você precisa de mim, porque você precisa que eu resolvo o seu problema. Então, eu não vim aqui, você não conta comigo com horário, eu trabalho em outro lugar, eu já tinha fantasiado todas as histórias, eu fantasiava mais uma. Eu tenho clientes, aí eu tenho outra profissão, eu faço aquilo, eu sou ator da Disney, eu inventava qualquer coisa e falava, meu irmão, o que causa o consumo é o que? É a oferta. A oferta e demanda, ela se equilibra. O cara não conseguia pagar um bom salário, o que ele me pagava estava bom. Então... ia se ajeitando tava ali, né? Tava bom, tava indo. Então, foi se ajeitando. Aí, nisso, eu falei, cara, eu vou resolver seu problema. Ele falou, tá bom. Mas segunda-feira você tá aqui? Eu falo, tá. Aí, quando tinha um problema muito difícil, que na segunda precisava tá bom, sabe o que acontecia? Eu faltava. Irmão. Eu era alcoólatra. Você esqueceu como é que eu ia. Se liga. Eu já tava pensando que tinha uma saída aqui. Se liga. Se ele esperasse de mim a segunda, eu não ia chegar lá. Não ia resolver o B.O. dele. Ia estourar a bomba. E depois eu ia lá eu resolvia o problema depois. Mas foi assim. Então, dentro todas essas dificuldades, eu fui vendo que só tem um caminho, uma verdade e uma vida. E aí eu fui clamando para que Deus me tocasse, E eu tive um primeiro relacionamento, não deu certo por causa do alcoolismo. Seria possível, e outros problemas também, mas claro, o alcoolismo para mim é. já tinha ali. E aí eu falava, cara, o Senhor vai me dar uma resposta através de algumas ações. E aí eu tinha muita certeza que ia encontrar alguém na minha vida que pudesse me ajudar. Olha então, que interessante. Você tinha esse sentimento. Tinha esse sentimento. E aí eu falava, porque assim, nós somos a imagem, 1 Gênesis 1, 26 e 27, ela nos fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Certo. Então, se eu buscar Deus, aí você começa a conectar a palavra. A palavra, deixa eu ver. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Minha missão, buscar. Disse o Senhor, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele não vai mudar o que ele me prometeu. Ele fala que nós, pessoas, somos a imagem e semelhança dele. Então como é que ele vai me responder o que eu preciso? Se está tocando no meu coração, ele vai tocar através de uma pessoa. Ele vai usar uma pessoa, porque uma pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Aí nós vamos conectar isso aqui, nós vamos mudar esse baile. E eu estava nessa fé, precisava de uma ajuda. Interessante. E aí, quem foi a pessoa? Então, Você achou? Como eu falei... Como é que foi a virada? Através disso, Deus foi usando muitas pessoas, mas a pessoa que mais me ajudou foi minha esposa. Como eu falei num encontro em 2016 que nós fizemos, foi o ano que eu me converti, é minha anja, né? Então, ela... com o erro do português, mas a pronúncia certa do coração. Sim. Então, para mim, a minha anja foi ela que ela entrou na minha vida. Você ainda tava na bebida. Eu tava cagando, né? Tava lascado. Tava lascada ainda. Mas ela acreditou. Então eu precisava que alguém além de mim acreditasse. E, lógico, ela também não pegou e viu o problema logo, né? Eu cheguei, envelopei, fui cheiroso e tal. Todo cheio de onda. Fui lá, cheio de anedotas ali. Você é um bom contador de histórias, né? Já sabíamos disso. Tinha de contar. Minha filha, pensa o seguinte, o cara pobre, feio, pioento, cheio de bicho de pé, se ele não souber contar história, ele vai beijar na boca de quem?
Beleza não é meu forte. Aí, ó, tem câmera aqui, gente. Ó, a barba agora com 42 anos inventando barba. Então, eu tinha de sobressair com alguma coisa. Então, eu falei, vamos investir na comunicação. Historinha e tal. Ai, que acredita. Aí, eu contei a historinha pra ela. Falei assim, ó, ei, deixa eu te falar. Eu olhei pra ela, só que ela tava mais conectada do que tudo. Eu cheguei pra ela e falei assim, ei, deixa eu te falar, tu tá aqui, eu tô aqui, vamos lá, deixa eu te falar. Imagina a seguinte situação, a gente tá nessa mesa aqui agora, e era o aniversário de uma cunhada. Fato verídico isso aqui. Aí eu falei, ó, tá aqui, tem bolo, tem brigadeiro, tem beijinho. Imagine a hipotética situação, se der um terremoto nesse exato momento, o bolo cai, o brigadeiro cai. E os beijinhos rolam? É real? Ele mandou essa? A esposa tá aqui, que não deixa mentir. Aí, resultado disso. Uma boa risada e tal, ali coisa. Aí, os beijinhos Rolaram. Aí, a conexão rolou. Comecei a ter uma conexão mais próxima de Deus. Comecei a buscar, comecei a encontrar. E aí, eu fui vendo que determinadas coisas não era Deus que ia tirar de mim, mas o meu sacrifício. Eu ia ter de sacrificar. E aí um dia eu falei pro Senhor, Senhor, tira de mim essa vontade de beber, porque eu lutava, tira essa vontade de beber. E aí o Senhor me respondeu, ele falou assim, não. Eu falei, ei, lascou. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é o seguinte, quando você experimentou a cerveja, você gostou? Eu falei, não. Ele falou, quantas vezes você colocou até você não gostar, até você gostar? Eu falei, várias vezes. Qual foi o gosto inicial da cerveja? Eu falei, amargo. E depois? Gostoso. Ele falou, você transformou o amargo em gostoso. Agora faça o contrário. Faça o contrário. Agora você está lendo minha palavra. Ela está doce ou está amarga? Eu falei, está amarga, Senhor. Eu sei que está. Apesar dela ser boa, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue se dedicar, você está sentindo amargo. Leia ela, pratique ela até que ela fique doce. Até que ela fique doce. Na hora que você conseguir converter esse amargo da sua preguiça de ler, da minha presença, aí eu vou te tocar. E aí você vai ver que você não precisa mais. E um dia isso aconteceu. Mas até lá, muita resiliência, disciplina. Bem, até lá, acreditar, né? Eu comecei, a partir do momento que eu me dediquei, que eu optei por mudar, eu falei, eu tenho de criar os métodos, tenho de fazer planejamentos para que isso ocorra. E a busca por Deus era o meu único caminho. Que legal. Então eu comecei a buscar, comecei a me entregar, comecei a fazer, comecei a me envolver dentro de comunidades, igreja, que tem o mesmo propósito, que pessoas que têm a mesma história, que tiveram superação parecida. Eu vi que o meu problema não era o maior do mundo, era só mais um. Aí eu comecei a ouvir histórias. Ouvi histórias que pessoas que fez a mesma superação, mas com a cocaína, outros com crack. Uau. Eu vi pessoas que não tinham a coragem de falar o que eu falava e que tinham sido estupradas. Eu vi pessoas que já queriam se matar. Eu falei, não é mais sobre mim, é sobre o que eu posso fazer com isso. A minha história eu já resolvi agora. Com muita resiliência, graça de Deus, a minha está superada. Mas o que eu faço com isso? Aí o Senhor falou, envelopa e manda pro mundo, meu filho. E é isso que eu tô me propondo a fazer. Que legal. E aí vieram as bênçãos maiores, que foram os filhos. Aí a vida mudou. Aí vai mudando, né? Aí veio a prosperidade, a bonança, a alegria. Aí aqui uma foto, né, de hoje, a gente lá no escritório, trabalhando. E aí aquele cachaceiro se torna um empresário, se torna um contador, se torna um advogado, se torna um especialista em direito tributário. Você continua estudando? Continuo. Hoje estou estudando, pós-graduando direito tributário, direito
Deixa eu só. É duas que eu tô fazendo, então eu preciso me conectar. Direito empresarial e direito trabalhista. Olha que legal. Então comecei ali. Continuo estudando, acabei de fazer um curso agora de comunicação e oratória. Não paro, porque eu sei de onde eu vim. Sim. E é onde eu quero chegar. Então, através dali, eu comecei a ter um posicionamento profissional. Eu consegui ter a conexão verdadeira com a minha esposa. Consegui ter uma verdade com ela. Através dessa bênção de Deus. Te amo. Através dessa bênção de Deus, a gente começou a construir uma história, um legado chamado família. E aí nasceu a pequena Manuele. Hoje está com 10 anos. Nasceu o nosso pequeno Mateus Isaac. Mateus Isaac, a promessa de Deus, né? Isaac, promessa de Deus. Ah, é? O significado do nome? Exatamente. Ai, que lindo. Então, era uma promessa de Deus e Deus cumpriu através da nossa família. Hoje nós temos aí, ó, eles aí, ó, o Mateuzinho. Nossa, que lindos. Então, que graça. Mas também sua esposa é muito bonita. Não, ainda bem que puxou a mãe. O pai, o bom genitor, ele não mete na genética. Não se mete. Deixa lá, deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, não se mete nas coisas, não. Então, nós conseguimos consolidar nossa família, porque nós buscamos a presença de Deus, buscamos o respeito. Eu entendi que aquela palavra que diz, ama o teu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Eu só podia amar ela do jeito que eu me amava, bebendo, ainda perdido. Chegava muitas vezes em casa, tá aqui o seu marido cagado, andando de carrinho, só que ela não desistiu. Então essa história não é só minha, essa história é dela também. É dela também. Que ela teve toda essa resiliência, disciplina, dedicação, paciência, buscou, né, de superar. Então é uma história de superação não só minha, mas que divido com ela. Até uma parte eu carreguei sozinho, depois ela me ajudou a carregar. Sim. E hoje nós carregamos uma história diferente. Uma história que, como eu falei, profissionalmente eu consegui me estabilizar. Pessoalmente consegui ter a minha família. Hoje nós temos... Parece o testemunho da Universal, irmão. Eu sou a Universal. Universal. Dá pra vender um patrocínio, viu? Gleison. Vou contar falando em eu sou a Universal. É porque, assim, independentemente de igreja, coisas que acontecem com você, que você vê que é sobrenatural. Da fome para vir para Minas Gerais, a você ter uma família unida. Já é difícil. Claro. Porque no meio do caminho tinha um problema. Como diria o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, tinha uma pedra chamada alcoolismo. Eu consegui superar ela. E através dessa superação, consegui construir, pela graça e misericórdia, o meu casamento. Claro. Mas a escassez, que eu falei, a pobreza, e sem querer colocar, sem querer esbanjar, mas hoje o sucesso, primeiro, ele está em casa. Porque nós temos conexão. Nós brincamos lá muito, né? Brinco com meu filho, grito lá, né? Família é amor. Então a gente não é a família margarina, não é a família delícia, mas nós construímos um pilar em Deus com respeito. E continua trabalhando para isso. Porque exatamente. É um trabalho constante, né? Exatamente, é constante. E dentro disso, Deus me permitiu viver coisas totalmente imagináveis. Então, através da minha história, eu comecei a trazer esse testemunho para algumas pessoas, comecei a ir a algum lugar, norte, comecei a ir a Roraima com meu amigo Felipe. Em missão. Fui para o Piauí, fui para vários estados, fui para a África, comecei a fazer missões, o Senhor me trouxe o provimento através do meu trabalho para que esse trabalho fosse gerado. Então, isso não é subsidiado por nenhuma instituição, muito menos por igreja, apesar da brincadeira que eu fiz aqui, com o devido respeito. Claro. Mas isso vem da provisão do meu trabalho que o Senhor me abençoa. Então, através dali, nós começamos como família a impactar outras pessoas. A história começou a impactar outras pessoas. Através dessa história, eu comecei a buscar pessoas na rua, na Cracolândia. Hoje eu evangelizo, o meu evangelismo, ele vai no presídio, ele vai na Fundação Casa, antiga FEBEM, dentro da Cracolândia e aonde o Senhor enviar. Como fala, até os confins da terra, lá estarei eu.
levando aquilo que o Senhor fez na minha vida. E como é que você concilia isso? Porque o seu trabalho é um trabalho puxado, né? Você é advogado. A formação é assim, você é advogado, é contador, é empresário, é professor e é missionário. Como é que você administra tudo isso? Então, quando você pega, por exemplo, as questões da sua profissão, por exemplo, a sua formação, você tem de converter isso primeiramente em uma coisa, se tornar um empresário. É a primeira coisa, porque é difícil, porque ninguém quer falar. Então, existe um problema. O problema de você aceitar. Então, por exemplo, eu vivi muitas coisas, poderia mostrar aqui, depois até contextualizo, que se você fala, parece ostentação para quem está falando. Sim. Mas eu estou falando o seguinte, é possível. A mensagem não é, eu tenho. A mensagem, você pode. Entendi. Então, com base nessa premissa, o que o advogado tem de ver? Que ele não precisa ser um advogado, ele pode se tornar um empreendedor jurídico. Ele conhece as leis, conhece tudo, mas ele não precisa executar tudo. Ele precisa criar mecanismo para que uma equipe faça. É um modo. Claro. Contabilidade, na mesma proporção. Você começa sozinho, você contrata uma pessoa, você contrata duas e aí você começa a escalar. E aí você se torna uma pessoa que você não quer conotar com esse nome. É empresário. Mas é o que você é. Porque quem paga a folha de pagamento é empresário. Quem paga imposto é empresário. Quem trabalha 26 por 5 é empresário. Quem dorme 5 horas por dia é empresário. É verdade. Quem aluga a esposa o tempo todo falando sobre projetos, é empresário. Então, não tinha outra classe que eu pudesse me classificar. Apesar da minha mentalidade não me permitir isso. Então, o ponto que eu conecto é... Eu trabalho, então, por exemplo, trabalho ali, cumpro com minhas obrigações, mas o meu ponto não é ser o melhor advogado hoje. Sim. Eu quero contextualizar, mas eu quero estar junto com pessoas que são melhores que eu. Bom. Então, eu não quero ser o melhor advogado. Eu sei que eu não vou ser, mas eu sei que eu tenho pessoas que estão ao meu redor que advogam com maestria, que são um dos melhores advogados do Brasil. Olha que bacana. Só que você tem que ter essa conexão. E isso não é porque você quer, é porque ele quer. Então, Com certeza. como eu digo, dele, por ele, para ele. Consegue conciliar na agenda tudo que precisa, porque trabalha para isso, né? Exatamente. Então, você trabalha, por exemplo, amanhã é feriado, eu trabalharei. Nós trabalharemos. Então, eu trabalharei. Só que, por exemplo, na semana que vem, aí eu pego 7 dias e vou fazer uma missão no estado do Piauí. Então, eu tenho um tempo para mim, eu tenho um tempo para missão. Tenho um tempo... Aí, nós, alinhados em casa, a gente tem isso tranquilamente. Aí, quando você vai, as crianças e a esposa vai também ou não necessariamente? Então, nesse momento ainda não vai. Nesse momento ainda não vai. A gente está fazendo uma projeção de futuro. Minha esposa agora fez alguma capacitação para que ela possa envolver cada vez mais no projeto, estar presente. Olha que bacana. Em janeiro agora, ela vai estar comigo, mas até pelos custos e tudo, nós estamos fazendo, digamos, um balanceamento. Claro. Então, é o que eu falo, a missão, ela é feita de 3 modos. A missão é feita você indo, enviando ou orando. Então, a minha esposa faz a missão, ela orando, ela faz a missão enviando. Porque para eu estar lá... ela precisa cuidar da parte aqui. Então, eu não faço sozinho. Eu sou só o que estou sendo enviado. Entendi. Entendeu? E a gente vai controlando isso muito bem. Esse movimento Voe Águia, que movimento que é esse? Voa Águia. Voa Águia. Voa Águia. Voa Águia, né? Olha pra você ver. O que Deus prepara pra você, já preparou e você só precisa entender. Eu comecei a fazer alguns vídeos na internet e falei, cara, eu preciso criar um bordão, porque eu não entendo, não fiz comunicação, mas eu vejo, copio, modelo, Isso fica modelo bom. e vai... E aí eu comecei a falar e de repente eu falei, cara, tem uma energia que eu vou soltar ela, como é que eu falo? E aí comecei a falar pro pessoal, voa águia! Então, tal, dava mensagem, voa águia! E aquilo foi tendo uma conectividade muito boa. Que e as legal. pessoas começaram a falar, e aí águia? E aí águia? Meu nome, Agleilson. Não é um nome fácil. Sim. Não é um nome fácil, não. Agleilson. Mas combina com águia aí. Exatamente. Agleilson. Aí eu falei, cara, que nome difícil. E aí, águia. Um dia eu olhei e falei, cara, Agle. Aí, Agle. Olha. Aí eu falei, cara,
eu tô usando o Agle, que eu sou Agleilson, no E, que é digital. Sim. Esse é um símbolo digital. Isso. Eagle, né? Em inglês, Eagle. Eu falei, cara, é um pedaço do meu nome, Agle. E é digital, significa... Sim. Então, Eagle... Essa conectividade aí. Eagle vai se tornar aqui o Águia. A voa águia. Então, é em inglês, né? Sim. Teve Eu ali conectei a parte teve ali do um meu trabalho nome. de publicitário ali. Uma criatividade de publicitário que pulou ali. Exatamente. Que Então, legal. eu busquei, cara, Eagle do inglês, conecto Sim. com parte do meu nome, trouxe isso aqui, o movimento já está acontecendo, voa águia, mas que movimento é esse? Aí eu comecei a falar, mas por que voa águia? Voa por quê? Porque tem muita pessoa vivendo como se fosse uma galinha. Tem muita águia vivendo como se fosse uma galinha. Olha. Aí eu até conto uma história rápida que eu falo que um amigo deu pro outro de presente uma ave. Passado um tempo, ele foi lá visitar. Falou, meu amigo, tu tá criando essa águia como fosse uma galinha. Ele falou, não, isso não é uma águia, é uma galinha. Ele falou, não, é uma galinha. É uma... Não, que ficaram na confusão. É uma águia, uma galinha. Ele falou, meu irmão, o que eu te dei foi uma águia. E você criou ela como fosse uma galinha. Ele falou, não, olha ali, ó, ela cisca, só falta cacarejar. Ele falou, não é não. Vou te provar. Colocou ela na mão, falou, águia, voa. Ela voou 1 metro e voltou ciscando. Ele falou, não te falei? Aí ele falou, vou testar de novo. Colocou na mão, águia, voa. Ela voou 5 metros, um pouquinho mais, e voltou ciscando. Ele falou, te falei, meu irmão, ela já é uma galinha. Aí ele falou, tá bom, deixa eu te provar. Pegou, na manhã seguinte, 5 horas da manhã, quando o sol estava brilhando, colocou a águia na mão. Quando o sol começou a brilhar, ele falou, águia, você que tem espírito e coração de águia, nasceu para voar, voe e nunca mais volte. Ela voou e nunca mais voltou. Qual que é a moral da história? Muitas vezes nós vivemos como uma galinha até alguém nos mostrar o horizonte e o que nós verdadeiramente somos. Então, muitas pessoas estão ainda buscando soluções dos seus problemas em vícios de pornografia, em vícios de dependência emocional, de dependência química, alcoólatra, alcoolismo. Muitos estão buscando um refúgio dentro de um erro, quando na verdade o que eles querem é voar. Então, eu comecei a fazer aquele movimento. E busquei trazer toda essa conotação da minha vida para que, através dela, o Senhor ele possa usar como uma boa história. Então, eu falei, cara, vai ser do fim do poço, do nada, né? Da dor ao propósito. Vai ser da lama para o voo. Então, eu falei, eu preciso mostrar para essas pessoas que não têm esperança, porque quando você está no final do poço, você não tem esperança. Então, eu preciso transformar esse movimento Voa Águia em superação. Se você está passando por uma dificuldade que você não consegue ver, que você vai superar na sua empresa, eu falo, meu irmão, eu comecei do nada, comecei sozinho, com meu CPF, e hoje eu tenho uma equipe lá trabalhando, tenho funcionários, tenho tudo isso conectado, porque eu esperei o tempo, eu tive resiliência, tive propósito. Então, se você está passando por um momento profissional agora, você vai superar. Calma. Ah, mas cara, eu tô no fundo do poço, eu só queria conseguir parar de beber. Meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Busca o Senhor, que Ele vai te ajudar. E outra coisa, busque pessoas que superaram a mesma dificuldade, porque aí você vai conectar com pessoas que já viveram o mesmo problema que você. Uma delas sou eu, meu irmão. Se você ver esse vídeo, quiser que eu te ajude, é só chamar aqui, irmão, porque eu vou estar orando pela sua vida, vou conectar, porque esse é o propósito. Se eu pude, meu irmão, você pode, porque tudo você pode naquele que te fortalece. E por fim, o movimento, ele vem com o que você pode fazer que você não está obrigado a fazer. Eu não era obrigado a me tornar um maratonista, mas de alcoólatra eu me tornei um maratonista. Corri 42 quilômetros, 195 metros, por você, para te mostrar, cara, que quando você quer fazer, você faz. E por mim também, porque eu vou seguir com meus desafios. Então, o que eu faço hoje, o que eu corro, a corrida, o meu trabalho, não é mais sobre mim.
É sobre um movimento que eu criei, que é o Voo à Águia. Vamos voar, vamos decolar, vamos empreender. Se eu conseguir... Cara, se esse borra bosta conseguiu, tu não vai conseguir, irmão. Pelo amor de Deus. Como o meu amigo disse uma vez na faculdade de Direito, no 9º semestre, uma coisa eu tenho. Resiliência. 9º semestre da faculdade de Direito, já é possível prestar o exame da ordem. Ah, é? É. Não sabia. No 9º e no 10º. Os dois, no último ano você pode prestar. Tá. Eu ainda tomava as querosene. Eu fui lá, passei o exame da ordem, 9º semestre. Eu foquei. Tenha foco. 9º semestre, eu peguei o que era meu. Já tirou. Passei, primeira vez na ordem. Maravilha. Show! O amigo olhou pra mim e falou assim, a ordem é fácil. Por quê? O cachaceiro passou, qualquer um passa. Resultado, o cachaceiro tá advogando já há alguns anos. E tu? Cadê tua OAB? Tô esperando, viu? Nunca encontrei com você aqui na sala de audiência. Cuidado, irmão. Cuidado, soberba mata. Não vou dar nome, né, meu irmão? Mas é duro ouvir isso, né? Isso não é vingança, não, irmão. Isso é desabafo, viu? O cachaceiro passa. Tu também pode. E vou fortalecer seu coração, irmão. Passa na OAB, irmão. Porque realmente você tinha razão. Se o cachaceiro passou, passa, irmão. Você porque também tem que passar aí. Porque Deus vai fazer uma obra à sua vida, irmão. Menina, é muita história, né? Mas que bacana você ressignificar tudo isso e ajudar outras pessoas a buscarem também, né? Sair das dificuldades também, porque eu acho que uma palavra pode mudar muita coisa, pode mudar o rumo da vida de uma outra pessoa, né? Uma boa palavra, né? Uma palavra é tudo. É. Uma palavra é tudo. É tudo. É tudo. Tudo começou quando Deus disse, haja. Gênesis diz, e disse Deus, haja luz. E ouve. E houve luz. João, Evangelho de João fala, no princípio era o verbo. O verbo quer dizer a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo é uma palavra. Sabe por que nasceu a minha filha? Por causa de uma palavra. Porque quando eu perguntei se no terremoto os beijinhos rolavam, a palavra foi sim. Uma vida nasceu através de um sim. Só que a gente ainda procura no universo aquilo que está dentro da gente. A resposta. Então, tudo é uma palavra. Tudo é uma palavra. Vamos falar um pouquinho então sobre negócios agora? Bora Pode pra ser? cima, bora pra cima. Menino, que história, hein? Eu queria que você falasse um pouquinho, você que é o empreendedor, que passou por todas as dificuldades de um empreendedor, né? Que a gente sabe que não são poucas. Eu queria que você falasse sobre as dificuldades que o empreendedor enfrenta no Brasil. Na hora de empreender aqui no Brasil, o que a gente enfrenta que... Quando? Vou até falar pra cá. Fala. Quando a gente empreende no Brasil, o nosso problema é o Brasil. Ponto. Falei. O nosso problema é o Brasil, porque o Brasil não está feito para ajudar ninguém a empreender. O Brasil está feito para quebrar os empresários. É uma dificuldade para você abrir uma empresa. Eu sou contador, sei disso. Imposto sobre imposto, que nós como advogados do latim extraímos e falamos bis in idem. Então eu não vou ficar falando difícil para você não, meu irmão. O negócio é o seguinte, empreender nesse país é para doido. É para doido. Por quê? Porque ninguém vem no seu lado e te apoia. A Receita Federal, ela faz de tudo para você se lascar. Você entendeu? De tudo. A Receita Federal é pior que a agiota. Eu te provo. Verdade. A agiota, ó... Agora você falou, me deu um clique Não, aqui. não tem mimimi, como diz os caras aí, ó. A Receita Federal é pior do que a agiota. Vejamos. Um agiota, normalmente no mercado, ele cobra 10% ao mês. Certo. 10% no primeiro, no segundo e no terceiro mês dá 30%. Ele cobra o juro composto, mas vamos fazer a conta de modo simples.
Pegou dinheiro emprestado com a agiota, primeiro, segundo, terceiro mês, 30% deu. Se você dever para a Receita Federal, empresário, o que acontece? No primeiro, segundo, terceiro mês, ele vai te cobrar 1% de imposto. É bonzinho. O agiota cobra 9% a mais. Só que no terceiro mês, ela vai te mandar uma multa de 20%. Ou seja, foi para 23%. O agiota quebra a perna, meu, para cobrar os 30%. A Receita, ela quebra a empresa, ela quebra a família, ela quebra o empresário. A Receita tá cagando e andando. Ela faz de tudo pro empresário para ele se perder. Ela não facilita o imposto. Não facilita nada. A Receita não facilita nada. E não tô falando de facilitar do jeito de ser brasileiro, bonzinho, né? jeito do brasileirinho, não. Quando eu falo a Receita não ajuda nada, porque Brasil, o país dos impostos. Impostos federais, impostos municipais, impostos estaduais, uma carga complexa que nem o contador entende, nem ele se mata para cumprir aquelas obrigações, e tudo que a Receita Federal faz é para ela te dar uma penalidade. Que dia, se você empresário me falar, cara, eu já mudo aqui mesmo meu nome, que é fácil, né? Um nome difícil desse. Eu já mudo meu nome. Se você pegar e falar assim, ó. O dia que a Receita Federal, ela fez um ato preventivo para algum empresário. A Receita Federal, ela nunca fez um ato preventivo para o empresário. Ela nunca mandou uma carta falar, ó, ei, você tem um valor a restituir aqui, venha cá. E sabia, só para contextualizar isso aqui, ó, a Receita Federal, o fisco, ele nunca vai te informar, ó, você tem um valor para receber, vem aqui, eu nunca recebi isso. Faça determinada ação que você vai economizar imposto. Ele sempre está atrás de colocar você numa armadilha. É assim que eu vejo o empresário. Ele fica pisando em ovos. E aí eu passo o contrário, eu tenho uma máxima. Olha só, quando o veículo é roubado, quando o veículo é furtado, ele é passível da restituição do IPVA. Só que o que acontece? A Secretaria da Fazenda, ela coloca uma paginazinha bem pequena no site dela, avisando que está disponível nos últimos 5 anos, 125 bem milhões. Quietinho, bem pequenininha. Assim. Desse tamanhozinho, assim, eu vou falar até baixo. Ela bota lá assim, ó, tá disponível para os últimos 5 anos, 125 milhões de imposto, aqui no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, para quem quiser restituir. Quem quiser, clica no outro site lá. Só que ninguém vai. Então, 99% das pessoas não sabe que quando tem um veículo roubado ou furtado, eu já tive. Pode restituir o imposto. Você entendeu? Nunca soube disso. Então, empreender no Brasil é difícil. Primeiro, porque o Brasil, ele não tá para apoiar você. Ele fica falando blá, 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 mas cada político tá puxando pro seu lado. É um ponto. Segundo, nossa educação, ela não tem base nenhuma para empreendedorismo. Exatamente. A educação pública, o que ela ensina? Sobre uma gestão financeira pessoal, sobre algo no empreendedorismo? Nada. E na faculdade? Menos. Por quê? Eu passei por 2 faculdades. Direito e contabilidade. Nenhuma delas me ensinou sobre empreender. Uma me ensinou a fazer os cálculos para demonstrar, a obrigar o fato contábil. Outra me falou sobre o dever ser, que é o direito. Mas não falou assim, ó, quando você abrir um escritório, você tem de pagar determinado imposto, você vai ter de contratar um funcionário, você vai ter um problema de gestão. Nenhuma te prepara para o dia a dia. É verdade. Entendeu? Não tem uma. Se você estudar marketing, qual é o seu sonho de repente? Ah, eu quero montar uma agência. O marketing não vai te preparar para você montar a sua agência. Não vai. Nada. Então, nenhum estudo no Brasil, tipo, pelo menos, né, só sua administração de empresa, aí já é uma coisa mais específica, mas fora isso, nenhuma outra faculdade se fala sobre esse tema, né? Então, o problema do empresário, que ele é uma pessoa que ele sabe fazer alguma coisa operacional e ele começa a empregar pessoas. Esse é o problema, porque assim que vai, ele não tem um plano estratégico, sair do lugar A para chegar no lugar B, ele simplesmente vai. Ele fala, eu trabalhei na lanchonete 20 anos, recebi meu fundo de garantia, o que eu vou fazer? Olha a loucura, se você pensar. Olha a loucura que o brasileiro faz. O brasileiro é aguerrido.
Olha só, ele trabalha 20 anos numa empresa, ele recebe 8% de fundo de garantia, mais a multa. Aí ele pega aquela quantidade e fala, cara, eu vou investir no Brasil. Agora eu vou montar minha própria lanchonete. Ele vai lá, compra geladeira, compra tudo. Só que ele nunca teve uma empresa. Ele saiu de empregado para empresário. Ah, tem o Sebrae. Tem o Sebrae. Cri, 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 cri. Quem já foi no Sebrae já sabe como é que é. É venda de curso. É venda de curso. Ah, empreendedor. Cara, tem um projeto de lei 4783 de 2020, que ele fala que iria criar o Código de Defesa do Empreendedor. Mas eu acho que a gente deveria criar efetivamente, ficar parado esse blá 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 ali, e criar efetivamente um código de defesa do empresário e do empreendedor. Eu defendo isso. Eu defendo que seja criado um código de defesa do empresário e do empreendedor. Porque não é fácil. Todos querem derrubar. Por exemplo, tem um vídeo que circula na internet que um cara lá, um deputado, que diz que é defensor do direito do consumidor, ele chega no mercado e pega um pacote de papel higiênico com 4 unidades e fala que o Código do Consumidor diz que ele pode levar uma unidade e quer uma. Ele pega uma caixinha de bis com 20 unidades e fala, eu quero levar uma. E ele fala assim, se não fizer, eu chamo a polícia. Revestido da autoridade, ele faz isso com o empresário. Nossa. Ele usa o Código do Consumidor para abusar do empresário. Sim. Aí eu te pergunto, aquele mercado que ele fez aquela coisa esdrúxula, vergonhosa, se aquele mercado quebra, quantas famílias vão ficar à mercê do desemprego? Porque o mercado daquele tamanho deve empregar aí 100 pessoas. Se 5 dependem, são 500 pessoas que o cara, por causa de um flu-flu dele, ele vai lá e faz. E ele diz que está representando o Estado. Então, o poder na mão da pessoa errada causa isso. Causa isso. Dificuldade do empresário na hora dos impostos. Essa é... Bom, essa é para matar. Essa é para matar, né? Bom, a dificuldade começa pela elevadíssima carga tributária, uma das maiores do mundo, a reaplicação dos impostos e a complexidade que tem para cumprir o pagamento dos impostos, para apurar os impostos. Porque não basta ter um contador, tem de ter um contador genial para você cumprir todas as etapas que o fisco faz. O fisco, ele não faz nada para facilitar. O fisco faz tudo como uma cama de gato para o empresário cair. Parece que sempre tem uma armadilha, né? Sempre uma armadilha. Então, o que ocorre? Em cima disso, o empresário, ele enfrenta a maior carga tributária, ele enfrenta a complexidade de apurar isso e uma flecha apontada para ele com algo escrito lá. Notificação, multa, pena, é só sobre isso. Nunca sobre algo que a Receita chega, cara, como é que tá, como nós podemos auxiliar. É difícil. Então, empreender no Brasil é para quem realmente tem um propósito, porque senão... O Agleilson, mentalidade, em que tipo de mentalidade que o empresário tem que ter? O que pode ajudar o empresário na questão da mentalidade? Que tipo de mentalidade você tem que ter? Bom... Na sua opinião, claro. Sim. A mentalidade que ele tem de ter é a mentalidade empresário. É difícil você entender. Por quê? Porque ele não sabe o que é empresário. Você entendeu? Não tem faculdade de empresário. O cara pega, se forma em direito, monta um escritório, contrata 2 pessoas, ele fez faculdade de direito, ele não fez faculdade de empresário. Mentalidade de empresário. E você só vai ter mentalidade de empresário andando com o empresário. Você só vai ter mentalidade de empresário, você vivendo com empresários que têm o mesmo problema que você, para falar, eu resolvi assim, eu resolvi assado. E aí, ele começa a ter essa conexão. E como é que ele faz isso? Através também da busca dele interna. Qual que é essa busca interna? Começar a se desafiar. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Claro. Eu me desafiei a uma maratona. Por quê? Se eu não desistir durante 5 horas que eu corri,
eu me preparei para um outro problema que eu vou ter no meu empreendedorismo, que eu também não vou desistir. Então, é um meio de eu criar uma mentalidade. Olha que Outro legal. modo é eu andando com pessoas que já resolveram problemas maiores. Por exemplo, hoje, essa semana, eu estava com um empresário que o escritório dele, o valuation, né, o valor do escritório dele é mais de 1 bi. Uau. Então, imagina quantos problemas esse cara já resolveu. Então. Ambiência. Ambiência. Quando você começa a ter ambientes de empresário. Porque quando você tem só o ambiente do cara que era o empregado e se tornou o empresidiário, o que acontece? Ele não consegue sair dali. Empresidiário. Ele fica preso no negócio dele. É verdade. Ele fica preso. Então, o que nós precisamos ter como empresários? Nós precisamos estar numa comunidade de que a gente entenda a dor um do outro. E isso vai gerando resiliência. Como você resolveu isso, cara? Tem um problema de um funcionário. Ele não veio. Como eu faço? Faça assim, assim, assado. Aí ele resolveu. Fez um calo na mão. Resiliência. Cara, meu faturamento caiu. Mas você está fazendo uma previsibilidade de quanto você vai faturar? Não. Eu não sei. Então sua falha está aqui. Vamos corrigir? Você criou uma resiliência. Você vai captar quantos clientes esse ano? Não sei. É indicação. Não, vamos criar um plano estratégico para você criar, para você ter isso aqui, essa métrica. Isso é resiliência. Só que não ensina. Quanto foi o seu CAC desse cliente? CAC, hein? O seu custo de aquisição do cliente. Tem isso? Eu não sei. Não te ensinou na faculdade. Aprendeu? É resiliência. Qual é o seu LTV? Que isso? Quanto tempo um cliente fica dentro do seu estabelecimento, pagando para você? Nunca fiz. Então faça, você se tornou resiliente. Interessante. Qual é o seu churn? Qual é a sua perda de cliente, de receita no decorrer do ano? Eu não sei. Então aprenda com quem sabe e você vai ter resiliência. O problema é que essas pessoas elas só querem tocar o lado dela. E para elas terem essas respostas, mudar a mentalidade, criar essa resiliência, ela tem de andar, ela tem de estar conectada com pessoas que têm esse pensamento. Aí ela vai começar a ter uma visão diferente sobre o macro do empreendedorismo dela e ela vai ter uma resiliência para ela superar as adversidades, porque ela vai estar preparada. E eu queria saber agora como que os advogados, por exemplo, você estava falando aqui, né, do difícil papel do contador. Como que um advogado pode se beneficiar com um bom contador, por exemplo? Essa pergunta é ótima. Porque eu sou contador, mas também sou advogado. É verdade, aí já... Então é o que eu costumo dizer para os meus clientes. Eu falo, como advogado, eu sei a sua dor. Como contador, eu resolvo. Então, o advogado, ele sofre do problema de que ele conhece muito, estuda muito a lei, mas ele também não teve base na faculdade para empreender. E de repente ele montou um escritório, contratou uma secretária, pagando aluguel, tá dando certo, mas ele está trabalhando com o CPF dele ainda. Quando, na verdade, ele poderia estar trabalhando com o CNPJ. Só para a gente exemplificar, se um empresário jurídico, um advogado, que já tem um escritório, ele está trabalhando com o seu escritório no seu CPF, ele está correndo o risco ou está pagando uma alíquota de 27,5% no imposto de renda à pessoa física. Uau! Quando ele abre um CNPJ, em um determinado tempo, limite de até 180 mil no ano, ele paga apenas 4,5% na pessoa jurídica. Então imagine sair de 27,5% para apenas 4,5%. O que é isso? Isso é um planejamento. E a faculdade não ensina. Outro ponto, o advogado, ele precisa, para ele evidenciar claramente as oportunidades dele, ele precisa ter uma mensuração da sua receita. E como ele faz isso? Através da separação das receitas de pessoa física e pessoa jurídica. Elas não se confundem, não são as mesmas pessoas. E aí, quando ele separa isso, ele começa a ter uma visão do escritório dele. Outro ponto é sobre a venda. Esse é importantíssimo. O advogado, ele é ensinado durante 5 anos
o que ele não pode fazer para captar o cliente. Porque toda ação que ele fizer, aponta-se uma reação da OAB. Ó, se você fizer isso, o código de ética vem. Se você fizer aquilo, o código de ética faz isso. Se você colocar uma placa, não pode dizer. Se você não pode colocar cartão desse jeito. O advogado só aprende como ele não pode fazer. E aí, quando você chega para esse advogado, você fala, cara, se você tem um escritório, você tem de cumprir o código de ética, mas, sobretudo, você tem de cumprir esse código de ética e juntar esse alinhamento para você buscar cliente. Uhum. Ele não sabe buscar o cliente. A faculdade prepara o advogado para passar no exame da ordem. Ela não prepara ele para advogar. Olha. A faculdade não prepara o cara para empreender juridicamente. Então, se esse advogado ele não tiver alguém que conhece a dor dele, que passou pelo processo que ele passou e que pode ajudar ele, ele vai ser uma presa fácil. Sabe por quê? Porque homem sozinho é presa fácil. Ele acaba uma hora sendo pego por quem? Começa com leão e termina com leão. Você entendeu? Ele acaba sendo pego pelo leão, porque ele correu risco na pessoa física de 27,5%, só que às vezes ele não pagou esse imposto. Aí vai vir com multas e juros. Vira 50%, quando na verdade ele poderia resolver o problema dele com 4,5%. Só que isso é mentalidade. E a mentalidade que não é apresentada na faculdade. Sim. Então, quando eu me apresento para esse advogado falando, eu sou contador especializado em contabilidade para advogados, eu me dispondo a ter uma conexão com ele inicial para ajudar ele e falar, cara, vai por aqui que o risco é esse. Uhum. Vai por aqui que o risco é esse. Vai por aqui que o risco não vai ter. É você ter uma coerência dentro daquilo que o fisco tanto espera e aquilo que você age. E o que acontece? Quando o advogado ele se conecta com essa gestão que não é feita e não é ensinada dentro da faculdade, quando ele começa a fazer essa gestão dentro do escritório dele, ele começa a ver que ele pode escalar, ter lucratividade escalonável. Por exemplo, ele quer fazer tudo, quer fazer o inventário, quer fazer o criminal, quer fazer tudo. Numa era digital, se o advogado nichar, ele tem uma grande probabilidade de escalar. Fazer a mesma coisa hoje, consegue amanhã. Nichar, Consegue, Agleilson? É? Consegue. E muitos advogados, eles não estão preparados para essa visão. Às vezes acaba fazendo um e outro, porque, como você falou mesmo, a questão comercial não é bem organizada, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, vou fazer casamento, vou fazer não sei o quê. Faz tudo, né? Faz tudo, só que cada vez que você... É a lei da inércia que eu digo. Eu pego acabo parafraseando a lei da inércia. Se eu tenho esse objeto, para eu mover ele, eu gasto uma energia. Agora, isso chama-se divórcio. Agora eu vou mover ação criminal, é outro. Agora eu vou mover vai ser uma ação de uso capião. Eu movo outro objeto. Cada vez que eu faço, eles não pegam movimento por si só. Quando eu pego algo específico e começo a mover ele constantemente, determinada hora ele começa a pegar uma velocidade e ele anda sozinho. E é isso que ocorre quando o advogado ele tem uma visão. Ele não é obrigado a fazer, mas ele tem uma visão sobre como escalar. O que eu faço? Eu faço isso. Mas se eu fizer só isso, eu não vou conseguir, porque na minha região não vem ninguém. Só que ele esquece de uma coisa. Existe uma avenida, a avenida mais movimentada do mundo, que se chama internet. E é lá que está a oportunidade dele. Ali a gente pode conectar praticamente com 220 milhões de pessoas. E às vezes uma pessoa que está do lado da casa dele, inclusive, né? Exatamente. E eu acho que não vale só para advogados até, né? Essa coisa do nichário. Eu acho que hoje em dia, para qualquer profissional, vale a pena pensar, né, no nicho, né? Justamente por causa da internet, né, Agleilson? Eu acho que os médicos mostram isso bem pra gente, né? É verdade, o médico acho que tem uma conexão boa com isso, é verdade. O médico, acho que ele mostra isso. Não dá pra... o médico, na verdade, ele mostra que não é possível você entender de tudo. O médico mostra. Exatamente. Se é clínico geral, tá bom. É tosse, virose, dor de barriga. É isso que você faz.
Eu tô brincando, lógico. Sim, né? mas ele quase isso mesmo. o que ele Bem é analisado, bem né? primário, porque Coração é coração. ele não vai fazer o eletrocardiograma porque não preparou. Exatamente. Então, rememorando, o médico ele demonstra claramente que o nicho é necessário. Porque o cara que é clínico geral, ele não cuida do coração. O cara que cuida do coração, que é uma grande complexidade, nada entende do pé. Exatamente. E o ortopedista, ele específico hoje, que ele entende de pé, talvez ele entenda só de um dedo. Só de um pé. Ou só de uma articulação ali, Só, né? Exatamente. É verdade. Hoje, então, quanto mais específico você for, melhor você é. Porque quanto o ato se repete, você vai se aperfeiçoando. Verdade. Entendeu? Então, por exemplo, se eu for advogar na área criminal, imagina a energia que eu preciso fazer. Eu estudei tributário, direito, me especializei em direito tributário e aí agora eu vou fazer energia no criminal. Uma peça que um criminalista faz em 1 hora, eu faria ela em 1 semana. Uau. E aí vem outro ponto. Quando a gente fala sobre visão para o advogado. Essa é muito aplicada, mas ele pode contextualizar de uma forma formal e melhorar, que é o quê? A parceria. Quando eu estava vindo para cá, um advogado que quer abrir uma empresa comigo, ele falou, doutor, eu quero abrir essa empresa sobre essa visão aqui, né? Na verdade, esse escritório, e eu vou atuar nesse ramo específico. Eu falei, tá bom, você já tem um primeiro parceiro, porque eu não atuo nessa área. Eu não atuo, eu nunca atuei. Então, como você está vindo para o meu escritório, eu já vou indicar os clientes para você. Sim. A gente faz uma parceria e aí nós conseguimos nos ajudar. E aí o que acontece? Através desse advogado, do outro advogado e de outro advogado que vem para o meu escritório, o que eu acabo criando? Uma comunidade. Olha que bacana. Então, quando a pessoa vem para o meu escritório de contabilidade, o advogado, ele não vem só para um bom escritório de contabilidade. Ele vem para algo além de um bom escritório de contabilidade. Ele vem para um cara que entende a dor dele e que vai gerar para ele uma conexão com outro advogado. Aquilo que ele não faz, o outro advogado faz. E aí eles vão eles vão participar de uma comunidade. Nós vamos entender a dor de um. Ó, como é que você está fazendo para captar dentro do código de ética da OAB? Eu estou fazendo isso. Aí esse cara está captando o criminal. O outro está captando o inventário. Quer dizer, mas dentro do código de ética. Esse não está concorrendo com esse. Sim. O que esse faz? Ensina para esse. E vice-versa. Então, volta a falar. Quando o empreendedor jurídico, o advogado, o empresário, ele entender que ele conectado, ele não é sozinho, ou seja, ele não é uma presa fácil. Então, eu acho que o grande gap dali do nosso diferencial que nós temos como uma contabilidade lá no escritório especializada para advogados, é isso. Nós não estamos preocupados somente em atender as obrigações complexas da Receita. Nós estamos conectados. Nós estamos preocupados em fazer o seu escritório crescer. Porque se ele crescer, o nosso escritório também cresce. Que legal. E o que faltou na aula de direito, que é como empreender, eu venho, pego pela mão e ajudo o empresário. Quase uma mentoria. Lá no escritório a gente acaba fazendo isso. Né? Acaba sendo uma mentoria, né? Porque a pessoa chega despreparada em várias áreas, precisa trabalhar, precisa entender, precisa ajudar, né? Exatamente. É pegar pela mão e falar, cara, é capaz. Por exemplo, vou te contar uma história rápida também. Tinha um advogado que ele estava recebendo um valor baixo. Ele tinha um contrato, né? Ele tinha um contrato onde ele prestava serviço como pessoa física através do contrato. E ele recebia um valor baixo. E ele me procurou para abrir um CNPJ. E aí eu falei para ele, sim, vamos abrir. Ele falou, mas você não acha que o valor está muito baixo? Eu falei, acho. Você não acha que eu vou pagar imposto e vou ter problema? Eu falei, acho. Ele falou, mas por que então eu vou abrir? Eu falei, porque um homem só cresce com problema. Arruma um problema para você, meu irmão. Você tá numa zona de conforto onde você tem um contrato, você não tem um CNPJ, você não vai buscar cliente, você tá andando com quem pensa pequeno. Então faz o seguinte, abre o CNPJ comigo, eu vou te auxiliar com a minha mentalidade, se for possível. Se não, meu irmão, a gente resolve isso aí. O que
Ele falou, tá bom, vou pensar. No outro dia ele veio, eu falei, faz o seguinte, imagina você fazendo o primeiro processo, parcela em 10 vezes, de X. Você já não pagou a anuidade, a mensalidade da contabilidade o ano inteiro? Já. Então, meu irmão, o seu problema não é abrir um CNPJ. O seu problema é que você não busca um processo para resolver esse problema. Ele falou, faz sentido. Eu falei, só que é o seguinte, se você abrir um cliente para pagar a contabilidade, você vai abrir um para pagar a luz, outro para pagar a água, você vai fazer isso e eu vou te mostrar como dentro do código de ética você pode fazer isso. E juntos nós vamos fazer. Resultado, hoje o cara é um empreendedor jurídico. Ele, através daquele passo, daquele problema que ele criou para ele começou a resolver outros. E aí ele falou, cara, eu preciso contratar uma secretária, eu preciso fazer aquilo. Hoje, ele não está rico, mas está muito melhor do que na época que ele estava na ilegalidade. Olha aí. Nada como uma palavra correta, né? Um bom direcionamento, né, do empresário também, para as coisas fluírem também, né, Gleilson? Exatamente. Como eu acho que é uma conexão, Lúcia, do que a mentalidade do empresário, andar com pessoas que pensam diferente, pessoas que estão em ambiências diferentes, pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente, pessoas que vão te ajudar e não que vão falar que você não é capaz. Então, quando a pessoa está disposta a fazer isso, o mundo move, porque começa a nascer palavras, movimentos. E aí a pessoa começa a encontrar a sorte. E sabe o que é a sorte para mim? A sorte para mim é quando aquilo que eu me preparei ou aquilo que eu estou me preparando encontra a oportunidade. Quando isso se casa, eu chamo de sorte. Eu me preparo ou eu vou me preparando porque eu não espero. E aí quando a minha preparação ou o meu preparar conecta com uma oportunidade, eu falo, eu encontrei a sorte. O problema é que tem muita gente buscando sorte através da Loteria Federal. Espero e desejo a você boa sorte. Eu não. Acho que encerramos aqui, né? Com essa reflexão final para o pessoal pensar. Mas enfim, gente, chegamos ao final aí desse incrível e emocionante podcast aí, contando um pouco da história do Agleilson Rodrigues Machado, esse mineiro, agora paulistano, né? Paulistano. Quero agradecer você pela sua generosidade, por você compartilhar a sua trajetória e principalmente por você ser inspiração para muitas pessoas. E eu sei que isso faz toda a diferença. Então, obrigada. Até o nosso próximo encontro. E todos nós podemos, frase dele, todos nós podemos voar além dos limites quando acreditamos. Todos nós podemos voar além do limite quando nós acreditamos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado por me ouvir. Obrigado por essa conexão. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a você que está em casa. E lembre-se de uma coisa. Seja quem você for. Seja a situação que você estiver. Nunca desista. Acredite em você. Olhe para Deus, para você e nunca desista. Porque se você colocar Deus em primeiro lugar e acreditar de um jeito ou de outro, como diria o nosso saudoso Ayrton Senna, você chega lá. Então, meu irmão, e a sua história, mas para finalizar, a sua história que seja mais dura que seja mais difícil que seja, lembre-se, muitas coisas não é porque você causou, você só sofreu. E tem uma frase de Martin Luther King que diz o seguinte: eu não estou incomodado com o barulho dos ruins. Eu estou preocupado com o silêncio dos bons. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.